Olá, eu vou falar um pouco sobre framework de sistemas de streaming em geral, mas focado no YouTube. O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeo que permite que os usuários façam upload de vídeos, que eles assistam e que interajam com conteúdos de vídeo. E aqui, iniciando com o framework, tem esse gráfico que mostra quais são os passos que são seguidos no desenvolvimento e o que vai ser o YouTube, né, como um sistema. A gente inicia com os requisitos e aí a gente tem os requisitos funcionais e os não funcionais. Os funcionais são as funcionalidades do sistema, então, um exemplo como usuários devem conseguir fazer alguma coisa, e aí tem uma declaração, certo? Então, a gente tem dois exemplos que são os usuários devem conseguir fazer upload de vídeos e os usuários devem poder assistir e fazer stream de vídeos. Aí também tem uma questão da escala, quantos uploads por dia a plataforma vai conseguir exportar. No caso do YouTube são 1 milhão de uploads. E no caso de visualizações, são 100 mil visualizações por dia. E o tamanho máximo de um vídeo que suporta é 256 gigabytes. E aí a gente também tem os opcionais, que um exemplo são escalabilidade, latência baixa, confiabilidade, a tolerância a falhas. E isso está diretamente envolvido com a qualidade do sistema. E aí a gente passa para os core entities, que elas vão ser os substantivos do sistema. No caso do YouTube seriam os usuários, o vídeo, o canal, e aí tudo vai girar em torno dessas coisas. Mas também tem as entidades secundárias, que são comentários, likes, a inscrição, playlists. E cada uma dessas core entities vira uma tabela no banco. Então, são os dados que vão ficar salvos no sistema. Esses dados eles são salvos e são enviados, né, pelo usuário. E aí tem o vídeo e o vídeo metadata, que são dados a respeito desses dados que estão sendo enviados. Então, tem o vídeo e vai ter as informações sobre o vídeo, como o título, a descrição, a data de upload, privacidade, a duração do vídeo. E aí esses dados são tratados de uma forma diferente, que eu vou explicar um pouco mais na frente. E sobre os requisitos funcionais, tem o Teorema CAP, onde fala que não é possível ter consistência, disponibilidade e tolerância a partições ao mesmo tempo. E sistemas como o YouTube precisa escolher um entre consistência e disponibilidade. E o que vai ganhar é a disponibilidade, porque sempre vai ter uma resposta, né, ao acessar, apesar de que quando um novo vídeo, um novo dado é inserido, a gente não vai ver ele naquele instante, não vai ser algo consistente, não vai ser síncrono. Então,
o que vai ganhar é a disponibilidade, porque o importante é que o sistema esteja no ar. E aí a gente chega na API, que vai atuar como um contrato com os usuários, né? Vai ser onde vai acontecer a relação de usuário com um get, um post para pegar um vídeo, para enviar um vídeo, para enviar um comentário, e enfim, vai definir o que o usuário pode fazer de uma forma segura e eficiente, porque o sistema não vai ficar sobrecarregado, não vai enviar tudo de uma vez, e isso tudo garante um bom desempenho. Né? Como já falei aqui, entre as requisições, como post para enviar um vídeo, e aí quando esse vídeo é enviado, um ID é associado a ele, assim como para os metadados do vídeo. Aí tem essa parte de data flow, só que eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso está mais relacionado com o tratamento dos dados e tudo mais. E aí a gente vai ter o High Level Designs, que acontece depois de que já tem os requisitos, já tem definido Core Entities, API, e aí vai se iniciar a arquitetura. Acontece documentação por meio de componentes, e aí vai ser uma forma de explicar como cada requisição do usuário vai percorrer o sistema. E aí isso está relacionado aos requisitos funcionais, né? Então, por exemplo, com o requisito de os usuários poderem fazer upload de um vídeo. Primeiro precisa ter um cliente, que vai ser um navegador, um aplicativo, e esse cliente vai se comunicar com a API. E essa API vai encaminhar os pedidos, vai autenticar e dar segurança para todo esse processo. Então, a API vai encaminhar essa requisição para o video service, a API vai encaminhar para o video service, que vai ser responsável por receber os vídeos, os metadados dos vídeos e vai salvar. E aí, como está escrito aqui, o vídeo vai ser salvo num lugar diferente do que é salvo os metadados. E aí tem um ponto, que é que não dá para enviar vídeos grandes por uma requisição normal de post, porque o AWS, que é aqui o S3, ele só aceita 10 MB por post, e geralmente os vídeos são bem maiores, então eles são enviados por partes. Isso se chama Chunked Upload. E aí existem duas opções de como enviar isso, que é no cliente para API, aí passa para o video service que manda para o S3. Mas o que é que vai acontecer para ser menos custoso, né? Ser menos caro? Porque isso acaba sendo inviável para vídeos maiores. O cliente vai enviar direto para o S3, sem passar pela API. Ele vai ser enviado por partes, então é como se o vídeo fosse cortado, fosse transformado em pacotes. E aí esses pacotes vão ser enviados separadamente. Quando chegar lá no S3, vai ser tudo junto de novo, e vai ser esse fluxo, né? O cliente envia só os metadados com o post, o back-end envia o vídeo por parte, utilizando uma URL temporária, que é disponibilizada pelo S3 por uma questão de segurança. Então, tá aqui explicado melhor. Então, a gente vai ter aqui do cliente para S3, tanto para upload quanto para download, né? Vai ter esse contato direto com o S3.
E então a gente entra no Deep Drive, que é esse último aqui, o 6. E o objetivo aqui é atender aos requisitos não funcionais, que é suportar vídeos grandes, garantir baixa latência, funcionar bem mesmo com internet lenta. E aí esse design aqui, ele não funciona para vídeos muito grandes. Por quê? Demora muito para carregar e exige muita memória. E a conexão precisa ser estável. Então, num cenário que o cliente estaria baixando um vídeo para ele poder assistir, né? Seria uma coisa assim muito incerta, teria problemas porque não seria provavelmente um download com uma latência definida do início até o começo, teria oscilações. Então esse download também é feito por chunk, né? Então, primeiro, o cliente vai pedir os metadados, depois ele recebe a lista de chunks e depois ele baixa o primeiro chunk, o primeiro pacote de vídeo que chegou, e aí os próximos vão sendo baixados em segundo plano. Mas mesmo assim, a conexão pode ser fraca e demorar demais para baixar os outros chunks. Então, surgiu o transcoding, que é um sisteminha que vai converter o vídeo para várias qualidades diferentes. E aí o próprio player vai escolher qual versão é mais adequada para a internet do usuário. E aí isso vai garantir que a reprodução seja mais rápida, que o usuário tenha uma experiência mais fluida. Certo? E aqui tá o diagramazinho falando da questão do chunker, certo? O chunker vai baixar esses clipezinhos de vídeo de 10 segundos, vai mandar para cá, e aí dessa forma o cliente vai receber esse vídeo meio particionado. E é importante lembrar que um container de vídeo, por exemplo, o MP4, ele guarda vídeo, áudio, guarda configurações, parâmetros. E como é muito grande, se utiliza o codec para comprimir os vídeos. E isso resulta num vídeo de mesma aparência, com relação aos frames, né? Só que menor. E aí tem essa mesma ideia para os áudios que são muito grandes. Eles podem ser comprimidos através do codec. E por que isso importa? É porque, como se sabe, todo mundo acaba utilizando redes diferentes. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. E aí, por isso, o transcoder cria o chunk de vídeos com 240p, 1080p, etc. E aí, uma coisa muito importante é o manifest file, que ele disponibiliza a ordem correta dos vídeos. E quando tem essa alteração na banda larga, acontece essa troca automática na qualidade, né, que eu citei antes. E aí outros pontos são os CDNs, que eles são servidores que atuam como caixa. Eles ficam mais próximos dos usuários e armazenam os chunks mais populares ali naquela região para reduzir a latência. Então, conclusão. Esse tipo de sistema aqui, o que ele vai fazer? Ele vai priorizar a disponibilidade em vez de consistência. Os usuários eles podem assistir outros vídeos enquanto acontecem outros uploads. O sistema ele escala de 1 milhão de uploads e 100 milhões de views por dia.
Os vídeos e os chunks ficam no S3, os metadados são pequenos e eles ficam num local diferente do S3, e o CDN reduz a latência para os usuários. Então, isso é um resumão de como que esse framework de streaming funciona.